Olá, bom dia. Vamos daqui a pouquinho começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos finalizar esse bloco de parábolas que existe no capítulo 13, falando sobre a parábola do escriba e do pai de família, ou em algumas traduções trazem o título Coisas Novas e Velhas. Então você vai abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler os versos 51, 52, quando nós vamos finalizar esse bloco de parábolas. Vamos ler até o verso 53. 13, de 51 a 53, é o texto que nós vamos ler hoje. Já convido vocês a compartilharem essa aula nas suas redes sociais, a compartilharem nas suas salas de vídeo, para dar oportunidade de outras pessoas também poderem assistir conosco essa aula. Então, daqui a mais 2 minutinhos, a gente começa a falar sobre a parábola do escriba e do pai de família, ou coisas novas e velhas. Lembrando sempre que nós estamos estudando as parábolas de Jesus, porque Jesus, para explicar o reino de Deus, ele sempre usou esse tipo de ensinamento. Ele falava em parábolas para grupos gerais, para toda a população que o seguia, e falava algumas parábolas para os seus discípulos. E essa semana de novo me perguntaram por que eu me refiro a parábolas de Jesus. E mais uma vez, a Bíblia não tem só como parábola as parábolas do Novo Testamento. Se você chegar no Antigo Testamento, você vai encontrar alguns livros que trazem ensinamentos em forma de parábolas. Então, parábolas de Jesus, porque nós temos algumas parábolas, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, que não foram proferidas por Jesus. Então vamos começar a nossa aula de hoje, parábola do escriba e do pai de família, Mateus 13, de 51 a 53. Na minha tradução está escrito assim: Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. Então essa é a 8ª e última parábola contida nesse bloco, nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Se vocês observaram bem, o capítulo 13 de Mateus é uma sequência de parábolas com algumas narrativas explicando algumas parábolas, não todas, mas o capítulo 13 traz então 8 parábolas falando sobre o reino de Deus. Essa parábola contida no capítulo 13 constitui um clímax das outras parábolas. As outras parábolas elas vão evoluindo no ensinamento que Jesus quer dar, e nessa parábola é como se fosse um clímax daquilo que Jesus quer falar, nesse caso agora também só para os seus discípulos, para os 12. Essa parábola não é dita para as pessoas que seguiam Jesus cotidianamente, é dita somente para os 12 homens que Jesus chamou para ser discípulo deles. Nessa parábola, ela tem um caráter de conclusão das outras parábolas. E Jesus se dirige aos discípulos para explicar como eles devem se conduzir como mestres daquele reino
que ele havia anunciado com as outras 7 parábolas, o reino de Deus. Se você observar bem nesse texto, há uma fronteira delimitada nas parábolas, né? Ela começa com Jesus na primeira parábola, o evangelista narrando como Jesus começa as parábolas. Ele começa dizendo assim: e falou-lhes de muitas outras coisas por meio de parábolas. Então, o escritor do Evangelho de Mateus, ele começa dessa forma a descrever como Jesus inicia o seu ensino sobre parábolas. E quando ele termina de mostrar a sequência de 8 parábolas que Jesus ensinou, ele termina o texto dizendo: quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. Então temos um limite inicial, um limite final desse bloco fechado de ensinamentos de Jesus. Antes de Jesus partir, ele entrega aos seus discípulos, né? Partir dali, como diz o texto, ele entrega aos seus discípulos essa parábola final, a parábola do escriba e do pai de família, ou coisas novas e velhas. Ela é sugestiva de ser aplicada tanto àqueles discípulos daquela época, quanto aos discípulos ao longo da história da igreja, tantos quanto se dispuseram a seguir Jesus Cristo. Então, a pergunta que Jesus faz sobre a compreensão daquilo que havia sido ensinado é uma pergunta que deve ser respondida também pelos discípulos ao longo da história de Jesus. É uma responsabilidade daqueles homens daquela época, e é uma responsabilidade de homens e mulheres que ao longo da história da igreja aceitaram o convite de se tornar discípulo de Jesus. A gente precisa estudar essa parábola à luz da pergunta que Jesus faz aos discípulos. A pergunta que ele faz é: vocês entendem todas essas parábolas? E uma outra coisa que a gente precisa observar também é a resposta que eles dão. Eles dizem que sim, que entenderam o ciclo de parábolas que Jesus tinha ensinado até aquele momento. É bem verdade que, se nós olharmos para o que vai acontecendo na história dos discípulos dali para frente, é possível que a gente encontre pessoas, discípulos de Jesus, que nesse momento dizem: sim, nós entendemos todas as parábolas do reino dos céus ou do reino de Deus, mas que agem de uma forma como se não tivessem entendido absolutamente nada. Por exemplo, quando alguns discípulos querem buscar uma posição no reino de Deus que fosse de destaque. Esse é um momento que parece que eles não compreenderam nada do que se falou da parábola. Ou momentos em que Judas, por exemplo, no lugar de gastar todo o seu dinheiro para adquirir alguma coisa de grande valor, como na parábola da pérola ou do tesouro escondido no campo, Judas faz o contrário. Ele vende aquilo que ele tem, que é de maior valor, que é o seu mestre, vende por 30 moedas de prata. Então, dá para perceber que esse sim, Senhor, nós entendemos essa parábola, não é uma resposta que talvez eles tivessem levado muito tempo para dar essa resposta. Eles entenderam plenamente, porém, eles cometeram erros na vida posterior deles que parece que eles não entenderam. Por que eu estou frisando isso? Porque esse é o ser humano, esse é o homem que se identifica com o ensinamento de Jesus, mas que em algum momento ele pode cometer algum tipo de erro, algum tipo de falha, porque ele é limitado naquilo que ele pode saber, naquilo que ele pode conhecer e no que ele pode proceder. O grande problema são os homens, as mulheres, que tendo esse limite cometem erros, permanecem nesse erro. O problema não é cometer o erro.
Errar é algo absolutamente natural no ser humano, porém a gente precisa evoluir ao longo do nosso conhecimento da mensagem do Evangelho e perceber que cada erro traz consigo uma consequência e os erros precisam ser expostos diante de Deus, de Jesus Cristo, e precisa de um arrependimento e precisa que se peça perdão por eles. Então, a gente vê que os discípulos dão uma resposta um tanto quanto superficial. Se a gente leva então em conta a resposta, a gente começa a pensar nessa resposta imediatista quando os discípulos ainda não compreendem de fato a mensagem de Jesus Cristo. Eles de fato não compreendem a mensagem da totalidade de Jesus Cristo. E uma coisa que Jesus explica para eles nessa parábola é que eles, já que eles aprenderam, disseram que sim, que aprenderam, eles deveriam ser aquelas pessoas que partiriam para ensinar outras pessoas sobre o reino de Deus. Esse é o objetivo da pergunta de Jesus na parábola. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas ou as cartas gerais que foram escritas, a gente percebe que os apóstolos tinham retido uma parte dos ensinamentos das parábolas, porém cometiam ainda alguns erros, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, ele sabia que o seu ministério não era de converter o mundo todo, mas de buscar que os homens e mulheres se salvassem naquela geração perversa. É essa a expressão que é usada lá em Atos capítulo 2, verso 40. Então, Pedro está falando de um ensinamento que ele não vai levar para todo mundo, para todas as pessoas, mas para uma geração apenas. O apóstolo Tiago, ele acreditava que a obra de Deus, através dos apóstolos, de todos os apóstolos, era uma obra de separar um povo por um nome. Então, não era mais uma religião ou uma facção dentro de uma religião judaica, não era uma doutrina, outra doutrina dentro de uma religião judaica, mas era um povo que seria separado por um nome diferente. Mais tarde, as pessoas recebem o nome de cristãos. No primeiro momento ainda esse nome não existe, esse nome surge depois. No primeiro momento eles são chamados como os que iam no caminho ou os do caminho. Então, quando Tiago acredita que a obra de Deus é a obra de separar um povo, ele está fazendo algo parecido com o trigo e o joio. Então, mostra que ele compreendeu esse aspecto da parábola. Judas, não o traidor, ele lembra das parábolas de Jesus quando ele reafirma que nos últimos dias haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Você pode ver isso lá em Judas 17 e 18, tá? Você vai encontrar Judas falando sobre isso, falando sobre os últimos tempos. Lembra que a gente falou na lição passada, na parábola passada, que os anjos nos últimos tempos teriam a incumbência de separar os peixes bons dos peixes ruins. Então Judas percebe que a dimensão de tempo não alcança a realidade dele, porque ele fala de últimos dias onde haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Então, todas essas parábolas que a gente vê nas cartas paulinas ou nas cartas gerais, a gente percebe que houve sim um aprendizado, mas não um aprendizado que dissessem esses homens são perfeitos porque entenderam totalmente as parábolas de Jesus. E de fato, depois que nós terminarmos de estudar as parábolas de Jesus, eu não espero que ninguém se torne um expert em parábolas,
porque não vai existir, não existe essa possibilidade. Como eu disse, o que Jesus falou há milhares de anos atrás, o que nós podemos fazer é, no máximo, tentar compreender o que ele queria dizer e trazer para a nossa realidade hoje. Algumas comparações interessantes são feitas entre a primeira parábola, a parábola do semeador, e essa oitava parábola, a parábola do pai de família, ou coisas novas e velhas. Eu queria pensar com vocês sobre essas semelhanças, né? Há uma harmonia entre elas. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estar de frente de um teclado musical. Se você chegar no teclado musical, você tem lá as teclas que elas se repetem ao longo do teclado. Você começa com um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e a próxima nota é dó. Se você apertar o primeiro dó e o segundo dó, você vai perceber que elas têm semelhanças. Elas estão em tonalidades diferentes, mas você percebe que é a mesma nota. Então, há uma semelhança entre a primeira parábola, a parábola do semeador, e essa última parábola, a parábola do pai de família, do escriba e do pai de família, ou coisas novas e velhas, que a gente precisa compreender. Na primeira, por exemplo, a palavra de Deus é recebida dentro do coração do ser humano. E esse ser humano permite que ela produza frutos em diferentes níveis. Lembram lá que uma semente cai na terra árida, outra semente cai entre os espinhos, outra semente cai à beira do caminho, outra semente cai num lugar mais fértil. Então, a parábola diz que a palavra de Deus é recebida no coração e se permite que haja diferentes níveis de fecundação. Na oitava parábola, a palavra de Deus é compartilhada com os outros. Aqui o coração não é como o solo, o coração é como um tesouro, como diz a parábola, da onde são tiradas as riquezas em benefício de outras pessoas. A primeira parábola, a do semeador, fala de algo que foi colocado, foi lançado no solo. E essa última parábola fala de algo que é retirado. O pai de família retira do seu depósito, do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Então, essa é uma das características que fazem dessa parábola semelhante à primeira que nós estudamos. A primeira ainda fala sobre frutos para Deus. A oitava fala de bens para os homens, né? Retirou lá do seu tesouro ou do seu depósito coisas boas, coisas novas e coisas velhas. Quando se fala de pai de família, a gente pensa logo na questão do suprimento para casa. É evidente, eu não posso deixar de fazer esse comentário. Nós estamos lendo um texto de um tempo onde não existia sequer a possibilidade da mulher viver sozinha, depois de casada. Então, quando a gente fala do pai, que é o provedor, no contexto dessa história da parábola, no contexto dos tempos de Jesus, do povo do tempo de Jesus, nós estamos falando de um povo que não admite, em hipótese alguma, que a mulher seja provedora. Eu sei que hoje existem muitas mulheres que são provedoras da sua própria realidade, não só da sua própria casa, de toda a sua realidade, ela que provê, ela não precisa, não depende de um homem para fazer isso por ela pode fazer isso por ela mesma. Mas eu estou falando de um tempo em que quem provia era o pai de família. Quando se fala de pai de família, então, no contexto da história bíblica, a gente pensa em alguém que supre a casa, que traz os suprimentos para casa. Então, essas duas parábolas, a primeira e essa oitava parábola, dá essa ideia do pai de família, o semeador é o pai de família naquela primeira, e o pai de família dessa parábola como alguém que supre as necessidades.
Na parábola do semeador, o frutificar é apresentado como entender. Aquele fruto ali que caiu numa boa terra é a figura de alguém que entendeu alguma coisa, que recebeu e conseguiu manter a palavra que recebeu. Nessa parábola do pai de família, a melhor maneira de nós cumprirmos a palavra de Deus é transmitir a palavra aos outros. Eu sempre falo, quando eu vou ensinar alguma coisa, sobre esse processo de ensinamento. Tem alguns professores que estão assistindo agora e vão entender muito bem o que eu estou falando. Você pode dominar uma matéria e simplesmente ir para uma aula só com aquilo que você domina. E você vai ter uma aula com uma qualidade. Ou você pode resolver que o que você domina é suficiente, porém você quer agregar novos conhecimentos. Aí você procura em livros, procura na internet, em setores que estão voltados a um conhecimento que não seja nenhuma fake news, e você procura lá no Google Acadêmico, por exemplo, e você vai então enxertando a sua aula, a sua disciplina com conhecimentos. Quando você tem esse processo de não se contentar com aquilo que você já guardou num depósito de conhecimento, mas vai à busca de outros conhecimentos, o que você está de fato fazendo é aprendendo. Então, quando nós nos preocupamos em ressignificar aquilo que o Evangelho disse há milhares de anos atrás, não é mudar a mensagem do Evangelho, mas é ressignificar para uma realidade atual, para essa sociedade que é diferente da sociedade judaica. Quando você procura conhecimentos para lidar com a mensagem do Evangelho para o seu dia, o que você está fazendo de fato é aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Então, a melhor maneira de nós cumprirmos a palavra de Deus é transmitir a palavra de Deus, e com isso nós vamos aprender muito mais. Na primeira parábola lá do semeador, a primeira parábola representa o evangelista, aquele que vai lançando a semente do evangelho, como é o semeador ali daquele campo. Ele semeia no campo, que o campo é o mundo. Jesus ensina isso quando ele explica. A oitava parábola apresenta o trabalho também de um evangelista, de um pregador, de um ensinador, de um discipulador, como escriba. Jesus chama ali escriba, né? Que é instruído, que se alimenta da palavra e que vai cumprir o seu ministério de difundir essa palavra para as outras pessoas. Não podemos, então, partir de uma ideia de que o Evangelho pode ser ensinado de qualquer maneira. Nós não podemos ensinar aquilo que não nos afetou ou aquilo que nós não aprendemos. É preciso, no ensino do Evangelho, ensinar alguma coisa que nós de fato aprendemos, que seja a menor porção possível do ensinamento, mas que de fato tenha feito diferença na nossa realidade como ser humano. Não é uma questão de ter feito cada um de nós melhor religioso ou alguma coisa nesse sentido, mas é como o Evangelho me afeta, me atinge e me transforma, porque o ensino do Evangelho tem essa característica. Então, nós precisamos aprender sobre o Evangelho para poder ensinar sobre o Evangelho. Nem a primeira parábola do semeador, nem a oitava parábola começam com uma frase que é muito comum nas outras parábolas: o reino de Deus é semelhante, ou o reino de Deus é como. Então, as duas parábolas, a primeira e a última, não começam com essa estrutura como nas outras parábolas. Se você depois, com calma, olhar todas as parábolas, você vai encontrar o redator do Evangelho de Mateus. Ele diz assim, sempre nas parábolas: o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é comparado a, o reino de Deus é como, e aí diz como é. E na primeira e na última parábola não há essa expressão, porque as duas parábolas dão, de fato muito claro que elas estão relacionadas
com o reino de Deus. A parábola do semeador é a chave para nós entendermos os mistérios do reino de Deus. E a parábola do escriba e do pai de família, ou coisas novas e velhas, mostra como fazer uso desses mistérios, uma vez que eles foram compreendidos. Por isso a pergunta de Jesus: vocês compreenderam tudo isso que eu ensinei para vocês? E a resposta foi uma resposta positiva. Algumas personagens, algumas coisas que precisam ser destacadas nessa parábola. Primeiro é o escriba. Quem é o escriba? O que é o escriba? O termo que Jesus usa aqui nesse texto no original grego é grama. É a mesma raiz que vai trazer o nosso gramática. E quem era o escriba? Hoje você precisa do texto bíblico, você vai numa loja e compra uma Bíblia parecida com essa daqui, que já está prontinha, com os livros separados, com capítulos, versículos, tudo bonitinho ali. Algumas, como essa, tem um índice que dá para procurar os livros só segurando aqui na página onde está indicado o livro. E tem Bíblia de tudo quanto é tipo, várias edições, Bíblias temáticas, Bíblias que falam alguma coisa só para as mulheres, Bíblias do líder, Bíblia do pastor, enfim, tem uma série, uma infinidade de Bíblias editadas aí. Nos tempos bíblicos não existia, evidentemente, essa possibilidade de ter um monte de edições da Bíblia, vamos dizer assim, que era só o Antigo Testamento. E quem é que tinha esse trabalho de preservar o texto que já tinha sido escrito por alguém? Eram os escribas. Os escribas iam lá e copiavam. Então, o escriba tinha essa tarefa de somente copiar o texto bíblico. Essa era a função dele. Ele não tinha função nenhuma além disso, de copiar o texto bíblico. Era um copista. E eles faziam isso para preservar aquilo que eles já tinham recebido como texto escrito. Vale a pena lembrar que nós não temos nenhuma pessoa escrevendo os acontecimentos de Gênesis, por exemplo, no momento que está acontecendo. Não tem ninguém olhando para Deus, para o sagrado e vendo, olha, agora ele vai fazer isso, aí escreve lá, agora ele fez aquilo, e escreve lá de novo, agora ele criou o sol, agora escreve aí. Não tinha ninguém lá, esse texto foi escrito muitos anos depois, e o que se escreveu a partir de um conhecimento oral. Os pais iam contando para os filhos e que ia perpetuando esse discurso da criação até aquele momento, até que alguém um dia resolve juntar esse conhecimento num texto escrito. E aí eles escrevem o texto e a partir daí algumas pessoas começam a copiar esse texto. Esses copistas eram os escribas. Eles eram homens capacitados, homens letrados, que podiam ensinar nas sinagogas, mas a função específica dele era copiar o texto bíblico. E aí nós temos um problema, que eles se tornam tão soberbos por essa coisa de eu copiei o texto bíblico. Se você copia um texto, a chance de você lembrar de tudo ou de quase tudo que está no texto é muito grande. Então eles cresceram uma soberba dentro deles, porque eles escreviam o texto bíblico. E nessa soberba eles pararam de ensinar, pararam de dizer somente aquilo que o texto dizia e passaram a ensinar a sua própria tradição, o que eles pensavam sobre a lei, sobre aquilo que estava no texto bíblico. A lei é designada para ajudar o povo, mas eles tratam a lei como propriedade dele, porque eles estão copiando a lei, e aí a lei acaba se tornando um instrumento de bloqueio ao acesso a Deus. Jesus critica os escribas junto com os fariseus e os chama de hipócritas por causa disso, por causa da soberba que eles tiveram de achar que porque copiavam o texto, então eles sabiam mais do que as outras pessoas. Então Cristo denuncia os escribas
de uma forma severa por duas coisas, porque eles distorcem a sua responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Escrever. E desonram essa responsabilidade quando, desculpem o trocadilho, quando querem a honra para si mesmo, quando eles querem trazer a honra para si mesmo e não deixar que o texto bíblico defina esse tipo de coisa. E aí eles acabam exigindo dos seus alunos e do povo em geral coisas que eles nem eles mesmos conseguiam fazer. E aí Jesus diz que eles atavam fardos pesados no povo, um fardo que nem eles mesmos conseguiam carregar. Uma outra personagem que nós temos nessa parábola é o discípulo. Nessa parábola, Jesus usa alguns termos para definir pessoas, né? Uma é os escribas, a outra é o pai de família, vamos falar depois, e essa agora que eu vou falar, o discípulo. O discípulo é aquele que aprende, é o significado mais primário da palavra discípulo, aquele que aprende, ou aquele que segue o ensino de outra pessoa. Não é apenas um aluno, é diferente de ser aluno. Aliás, a palavra aluno, num contexto da educação atual, não é nem muito bem aplicada. Aluno é aquele que não tem luz, né? A ideia da palavra aluno é esse, aquele que não tem luz e procura alguém que tenha luz para aprender, e esse alguém é o mestre. Então, o discípulo não é somente alguém que não tenha conhecimento e quer aprender. Discípulo é um imitador do seu mestre. Então ele não senta para ouvir o seu mestre e ouvi, anotei aqui e vou guardar essa matéria. Não, ele faz aquilo que o mestre faz. E é muito significativo isso no contexto da igreja visível, né, da igreja que a gente frequenta, entender que algumas pessoas agem umas com as outras de uma forma que Jesus não agiria. E se age de uma forma que Jesus não agiria, então não estão sendo ou não estão procurando ser discípulos de Jesus, discípulas de Jesus. É preciso agir como Jesus agiu, enxergar como Jesus enxergou, amar como Jesus amou, para poder dizer que é discípulo de Jesus. Porque o discípulo não é aquele que senta numa cadeira para aprender, mas é aquele que, aprendendo o que o mestre ensinou, passa a imitar aquilo que o mestre faz. Então, o que inicialmente era apenas adeptos de um chamado, né, se tornaram discípulos do reino dos céus e passaram a compartilhar o conhecimento que eles tinham recebido do próprio Cristo, o conhecimento do divino, do sagrado, de Deus, para as outras pessoas. Ao declarar as verdades do Evangelho para as outras pessoas, de uma forma não somente como alguém que foi um aluno, que foi alguém que recebeu conhecimento, mas como alguém que vivenciou os ensinamentos de Jesus, eles se tornaram discípulos e passaram então a replicar aquilo que Jesus fez com eles. Para Jesus Cristo, escriba e discípulo, o sentido bom da palavra escriba, né, o sentido que deveria ser alguém que copia, para Jesus é a mesma coisa, porque eu não copio um texto, mas eu copio a vida de Jesus, eu copio em mim a vida de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta escrita. Então é como se eu fosse uma cópia daquilo que Jesus fez, e sendo cópia eu vou replicar outras cópias daquilo que Jesus fez pela humanidade. Ao serem discípulos do reino, os apóstolos exercem então uma autoridade espiritual e moral que os verdadeiros escribas deveriam fazer pela sua função. À medida que os apóstolos interpretam corretamente a mensagem do reino descrita nessas parábolas, eles representam Jesus, eles mostram que eles lidaram com o conhecimento obtido em Jesus e levam essa mensagem adiante. Eles têm acesso então à casa do tesouro.
A outra personagem é o pai de família, uma outra descrição de como um ensinador da palavra tem esse significado. Para nós, como eu já disse, pai de família significa aquele, no contexto bíblico, claro, aquele que ocupa uma casa, mas que é aquele que vai nutrir essa casa, aquele que é a autoridade principal dessa casa, é o cabeça dessa casa. Essa é a figura do pai de família, a figura de um pastor, a figura de um rei, a figura de alguém que está em destaque nessa realidade, nessa casa. Jesus, então, chama esse pai de família como alguém que está em destaque nessa realidade dessa casa. O pai de família, sendo autoridade, controlava os bens dessa família. Por isso que ele, na sua administração, ele vai lá no tesouro, vai lá no seu depósito e retira coisas novas e coisas velhas. E ele faz isso a fim de adequar essas coisas para a vida dos seus filhos. Ele sabe dar coisas que já têm um tempo maior para os seus filhos, e ele sabe dar coisas novas para o seu filho. Ele sabe lidar com essas coisas novas ou velhas. Ele não somente dá coisas novas, ele tem coisas antigas que têm um extremo valor. E ele tem coisas novas que vão se tornar antigas um dia, mas que não perderão o valor. Então, por causa disso é que Jesus entende que esse pai de família retira lá do seu depósito para suprir a necessidade daquela família as coisas novas e as coisas novas e as coisas velhas. O tesouro é o conhecimento da lei e o conhecimento do evangelho. De forma resumida, claro, está contida nessas mensagens do Evangelho em parábolas a plenitude da sabedoria de Deus. Jesus então usa esse conhecimento como um tesouro, e é isso que ele explica nessa parábola. No Novo Testamento há duas formas de lidar com essa palavra tesouro. Uma significa guardar, estocar, preservar para um tempo futuro. A outra fala de como se despende, se gasta de maneira extravagante os tesouros. A gente vê isso, por exemplo, na parábola, na história do filho pródigo, né? Ele pega o tesouro que ele recebe e ele gasta dissolutamente aquilo que ele recebeu. O que a gente tem que fazer com esse tesouro que está lá na nossa mão, com essas coisas velhas, com essas coisas novas? A gente precisa repartir isso com outras pessoas. Não há o menor sentido no Evangelho de você conhecer o Evangelho e do Evangelho te afetar, do Evangelho me afetar e eu não querer compartilhar isso com ninguém. E há um paradoxo aqui nessa questão de repartir. Ensinar o Evangelho, repartir o Evangelho, à medida que você compartilha das verdades do Evangelho, no lugar de você ficar com menos verdade, com menos conhecimento, você tem mais. À medida que você libera mais, você consegue reter mais, consegue guardar mais em você. O Senhor, então, estabelece claramente que o que deve ser tirado do tesouro são as coisas novas e as coisas velhas. Podemos então entender isso como sendo uma referência de Jesus a tudo que ele havia ensinado nas parábolas e a tudo que eles haviam aprendido no texto sagrado, no Antigo Testamento. E eles precisavam então lidar com essas duas realidades: o que foi ensinado sem o conhecimento de Jesus e o que está no Antigo Testamento, e o que foi ensinado do Antigo Testamento sob uma perspectiva, sob uma ótica de Jesus Cristo. Aquela verdade imutável do Antigo Testamento, ela precisa ser vista pelo olhar de Jesus Cristo, pelo olhar do Evangelho. É por isso que Jesus lida com a lei de uma forma diferente que os judeus. Jesus enxerga a mulher que vai ser apedrejada e, no lugar de simplesmente dizer apedreje essa mulher, porque é isso que ela merece, ele faz um questionamento: quem não tiver pecado, fique à vontade, atire a primeira pedra. E o judeu sabia
que ele tinha pecado? Porque uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que ir lá no Santo dos Santos para dizer, o povo tinha pecado, e porque o povo tem pecado, eu estou aqui diante do Senhor para pedir que o Senhor perdoe o pecado do povo. Então o judeu sabia que era impossível para ele dizer, não, eu não tenho pecado, vou atirar essa pedra. Então a gente precisa observar que Jesus não ensinou os discípulos a tirar do tesouro as coisas velhas. Não é esse o ensinamento de Jesus. Pega o que está velho, joga fora e vai usar aquilo que é novo. Muito pelo contrário. Ele ressignifica as verdades antigas que são eternas, mas a partir de uma realidade atemporal, mas de uma realidade do Evangelho. Se você no Evangelho encontrar algo que, no ensino do Evangelho, encontrar algo que desfaça do Antigo Testamento, alguma coisa está errada. O Antigo Testamento é ressignificado pela pessoa de Jesus Cristo, mas não é anulado. O próprio Senhor Jesus fala isso sobre a lei. Eu não vim para negar a lei, eu não vim para derrubar a lei, eu vim para cumprir a lei. Essa é a realidade de Jesus. As parábolas anteriores têm coisas novas e coisas velhas. Se você procurar na parábola, por exemplo, sobre as coisas antigas do passado, estão inseridas em cada uma dessas parábolas que Jesus ensina. Mas Jesus ressignifica cada conhecimento dessas parábolas. Por exemplo, Jesus sabe que os governantes judaicos se orgulham da sua origem racial, porque eles entendem que eles são a geração eleita, que Deus escolheu um povo, que Deus escolheu uma nação. E Jesus pega esse conhecimento que não é jogado fora, mas ele amplia esse conhecimento para levar o Evangelho para todas as outras nações, quando ele dá uma ordem para os seus discípulos, antes de subir aos céus, ele dá a ordem de dizer para os seus discípulos que eles deveriam pregar o Evangelho a toda criatura. Começando ali pelas regiões próximas, indo para regiões mais distantes e para outras até os confins da terra, como Jesus ensina lá no que a gente chama de grande comissão. Ao terminar essa sua série de parábolas, Jesus mostra aos discípulos que estava trazendo coisas totalmente novas para eles, coisas que judeu algum poderia entender, a menos que entendessem o que o Antigo Testamento estava dizendo, e que essas coisas no Antigo Testamento eram coisas velhas, e que se deixasse de instruir sobre a perspectiva dessas coisas velhas e passasse a instruir o povo, não descartando as antigas, mas sob uma perspectiva dos conhecimentos novos. Algumas coisas que Jesus ensina são tão complexas para os judeus que eles entendem como blasfêmia. Lá em Hebreus 10, 19, por exemplo, está escrito assim: temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Então, o que o escritor aos Hebreus está fazendo? O Santo dos Santos agora, que era só, como eu disse há poucos minutos, só poderia entrar o sumo sacerdote, agora qualquer pessoa, através de Jesus Cristo, consegue entrar no lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia. Isso na cabeça de um judeu é algo impensável. Então ele precisa ressignificar isso, entender que Jesus agora é esse véu, mas é um véu que não tem esse sacerdote, mas não é um sacerdote que impede outras pessoas de chegar naquele lugar. Como eu disse, uma vez por ano, somente um único sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para expurgar os pecados, para encobrir os pecados daqueles homens. Então, para o judeu entender essa mensagem escrita aos Hebreus era muito complicado. Você só pode entender isso se você conhece as coisas do Antigo Testamento por uma ótica das coisas do Novo Testamento. Por isso que a igreja
não precisa descartar o Antigo Testamento. Ela só precisa olhar para o Antigo Testamento, usando como chave de leitura do Antigo Testamento o Senhor Jesus Cristo. É como se o meu óculos esse meu óculos aqui fosse Jesus. E aí, se eu olhar para o Antigo Testamento sem o meu óculos, eu estou enxergando um borrão na minha frente agora. Aí eu pego o óculos que é Jesus, coloco e aí passo a enxergar o Antigo Testamento de uma forma mais clara que faz todo sentido a partir do ensinamento de Jesus. Quando, por exemplo, Jesus diz lá, olha para o templo que está construído e que as pessoas estão maravilhadas com aquela construção, ele diz, esse templo vai ser destruído e pode ser reconstruído em 3 dias. Ele não está falando daquele templo, daquela casa de pedra, não. Ele está falando do seu próprio corpo, do seu próprio ser, que morreria e 3 dias depois seria ressuscitado. Quando Jesus fala de destruir o templo, ele não está falando de quebrar pedras, de derrubar paredes, ele está falando do seu próprio corpo, da sua própria vida, da sua própria realidade. O Santo dos Santos representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Agora a presença de Deus, após a salvação, ela é feita no ser humano. O Espírito Santo de Deus passa a habitar o ser humano. Então a gente olha para o Antigo Testamento como sombras, como figuras daquilo que Jesus faria na sua mensagem para o Novo Testamento. E você vai encontrar vários exemplos assim de figuras do Antigo Testamento que são ditas no Novo Testamento. João Batista fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é um judeu que está falando a partir do seu conhecimento lá do judaísmo, mas ele olha para Jesus e ele não está vendo um cordeiro, ele não está vendo ali uma ovelha, ele está vendo Jesus, ser humano, bípedes, com duas pernas, 2 braços, mas ele enxerga que aquele homem, Jesus, é semelhante àquele cordeiro que é oferecido para aplacar, para cobrir os pecados dos homens e das mulheres do Antigo Testamento. Então, assim, a gente termina esse bloco de parábolas do capítulo 13. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento, esse período. Há ainda outras parábolas de Jesus que nós vamos ver à frente, mas essas parábolas não estão intimamente ligadas com o reino de Deus, e há ainda outros ensinamentos sobre o reino de Deus que não são em parábolas que a gente vai ver daqui para frente. Eu convido você então a continuar assistindo essas lições. Nós continuaremos ainda por um bom tempo fazendo essas lives com as aulas aqui para a Escola Bíblica Dinâmica, e você é sempre nosso convidado a participar de cada uma delas. Eu queria orar contigo nesse momento. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado a aprender para poder ensinar. Que aquilo que foi ensinado nas parábolas de Jesus sobre o reino nos impacte de uma forma tão grande que a gente consiga levar Jesus Cristo para as outras pessoas. Que a gente não seja possível que a gente leve o nosso próprio ser. Que não seja possível que a gente leve a nossa própria opinião sobre o Senhor. Que não seja possível que a gente leve a nossa própria concepção sobre Deus, sobre Jesus, sobre as coisas espirituais. Mas que a gente, de fato, seja uma cópia de Jesus Cristo. Olhando o ser humano, olhando o homem, olhando a mulher, olhando cada ser humano com o mesmo olhar de amor que Jesus olhou nos seus dias. Muito obrigado por termos aprendido até aqui sobre essas coisas. Nós oramos e te agradecemos. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Quero já te convidar para daqui a 30 minutos nós nos reunirmos novamente num culto de adoração a Deus. Você já é o nosso convidado, e já te convidar também para logo mais à noite às 19 horas continuarmos na conferência dos jovens, também louvando a Deus e aprendendo da sua palavra. Tenha um bom dia, tenha um dia abençoado.